A gente vai fazer agora o bolo cascata de nozes, que é delicioso, ultra fofinho, prático e só faz bem. Eu vou deixar os ingredientes e a quantidade aqui na tela e eu também preparei um e-book com toda a receita, ingredientes, quantidade, modo de preparo e dicas. E esse e-book está disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. É só clicar no link em azul que está aqui na descrição. E vai pouquíssimos ingredientes para fazer essa receita. A gente vai usar ovos, mix e farinha sem glúten, que é uma combinação que leva farinha de arroz, fécula de batata e fécula de mandioca. Eu deixei a nossa receita do mix e farinha sem glúten do Doce que Faz Bem aqui embaixo no e-book para você. Farinha de amêndoas, um pouquinho de açúcar demerara e nozes, só isso. E olha só que interessante, quando a gente traz oleaginosas para a nossa receita, e aqui a gente está trazendo as nozes e a farinha de amêndoas, a gente traz todo o perfil nutricional delas, então a gente enriquece a nossa receita com muita gordura boa, fibras, proteínas e muitos compostos funcionais. Os estudos mostram que um consumo frequente, regular de oleaginosas está associado com menor risco de desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, câncer, síndrome metabólica e adiposidade visceral, que é aquela gordura na região abdominal, aquela gordura mais interna na região abdominal. Imagina comer oleaginosas e ajudar a reduzir gordura na região abdominal. Olha que coisa boa! Ainda, pelo seu alto perfil lipídico, ou seja, pela sua alta quantidade de gorduras boas, associado à sua alta quantidade de compostos funcionais, essas oleaginosas têm ação benéfica na saúde neural. E aí a gente traz os ovos e eles entram com proteína, com gorduras boas, com compostos funcionais, luteínas e a xantina, dois compostos funcionais super importantes para a nossa visão, para a saúde dos olhos. Ainda, os ovos são fontes de colina. Colina é um nutriente fundamental para a nossa memória e para a nossa saúde neural. Tudo isso trazendo muitos benefícios para a nossa receita. E outro detalhe é que a gente usa pouco carboidrato. Aqui, esse pouco carbo vem de um pouco do mix de farinha sem glúten e um pouco do açúcar demerara. Pode ver nas quantidades da receita o quanto a gente diminui a quantidade de cada ingrediente. E por que eu trago mix de farinha sem glúten e a farinha de amêndoas? Porque quando a gente vai fazer uma receita sem glúten, é importante a gente fazer uma combinação de farinhas para trazer estrutura, maciez e elasticidade para a receita. Nenhuma farinha sem glúten unicamente consegue trazer essas três características, por isso que é importante a gente fazer uma combinação entre elas. O mix de farinha sem glúten nessa receita vai trazer estrutura e uma certa elasticidade pela presença das féculas. E a farinha de amêndoas, além de todos os seus benefícios, vai trazer maciez. Então eu tenho uma receita com uma alta quantidade de proteínas, gorduras boas, fibras e compostos funcionais e baixa quantidade de carboidrato para modular a resposta glicêmica. Aqui nessa receita eu vou usar o açúcar demerara numa pequena quantidade, porque eu quero que a receita tenha uma massa clara. Se eu trouxer o açúcar de coco, que também é uma opção de melhor qualidade nutricional, ele vai escurecer a massa. É possível, mas vai destoar um pouquinho a tonalidade. Eu deixei no e-book outras opções para você adoçar. Então você pode ainda substituir esse açúcar demerara por um açúcar de maçã, que vai manter a massa clara. E se você tem diabetes, eu deixei ali também melhores opções de adoçante. E você usa na mesma quantidade que eu estou usando aqui de açúcar demerara. Mínima quantidade. Olha só quantos benefícios a gente vai ter no nosso corpo comendo um doce. E agora vamos para a prática, porque é muito simples fazer esse bolo. Esse bolo não vai nem óleo de coco, nem azeite, nem fermento. É só isso mesmo. A gente vai trazer aqui volume e umidade para a massa com a aeração dos ovos. Então a gente vai começar preparando um creme de ovos bem aerado e aí depois é só misturar as farinhas. A gente vai usar os ovos inteiros e colocar para bater na batedeira. Quando eles já ganharem um certo volume, dobrarem ali de volume, a gente entra com açúcar, até ele ficar bem aerado, bem volumoso. Eu vou começar batendo em velocidade média. A minha batedeira tem velocidade de 0 a 10, então eu vou colocar a velocidade 5.
Agora que já dobrou de volume, eu vou entrar com açúcar e vou colocando aos pouquinhos. E vou aumentar a velocidade da batedeira. Quando o creme já está bem volumoso, você pode aumentar um pouquinho mais a velocidade da batedeira para finalizar. Uau, creme lindo! A consistência que ele precisa ficar é essa aqui, bem volumoso e cremoso. Quando você faz um 8 ou algum volume em cima, mantém o volume e não desce. Um detalhe importante para o creme ficar nessa consistência é os ovos estarem em temperatura ambiente. Então, é só tirar da geladeira uns 30, 40 minutinhos antes de fazer a receita e tá perfeito. Creme de ovos no ponto, agora é só misturar as farinhas e tá pronto. Agora entra as farinhas e a gente vai colocar elas aos poucos. Primeiro entra a metade, mistura e depois a outra metade. É importante a gente misturar delicadamente para não perder a aeração dos ovos. Então, a gente vai fazer movimentos de baixo para cima com o fouet. Se você não tiver um fouet, usa uma colher de silicone. Mas o fouet é legal porque, como ele é um batedor, ele vai ajudar a dissolver melhor essa farinha no creme de ovos. É importante que a farinha de amêndoas esteja peneirada. Então, essa quantidade que eu coloquei na receita, eu preciso dela peneirada, porque ela é uma farinha mais granulosa. E nesse bolo, eu preciso da parte mais fininha da farinha de amêndoas. Então, a gente coloca metade dessa farinha de amêndoas e metade do mix de farinha sem glúten. E agora, movimentos delicados com o fouet para a gente não perder a aeração dos ovos. Então, ó, o movimento é esse, de baixo para cima, de baixo para cima, envolvendo o creme com as farinhas. É bem fácil. Não viu mais nenhum granulozinho de farinha? Já é hora de colocar a outra metade. Farinha de amêndoas e o mix. E agora é só misturar com o mesmo movimento, baixo para cima e baixo para cima, até dissolver essa farinha no creme de ovos. E por último, as nozes picadas. Essas nozes inteiras depois a gente vai usar para decorar o bolo. E agora eu não vou nem usar o batedor, eu vou usar a colher mesmo para misturar a massa, passar todo ao redor da batedeira para não ficar nem granulozinho de açúcar e só misturar levemente essas nozes com toda a massa. Sempre em movimentos delicados, de baixo para cima, para envolver a massa sem perder a aeração. E é só isso, tá pronto. E se você perder a aeração da massa enquanto está ali misturando, é só acrescentar 10 gramas de fermento. E sobre a assadeira, para fazer bolo sem glúten é importante a gente não usar uma assadeira muito grande. Um dos segredos para o bolo ficar crescido, fofinho e bem perfeito é a gente usar uma assadeira pequena ou então uma assadeira com furo no meio. Se for uma assadeira com furo no meio, ela pode ter até 22, 24 centímetros de diâmetro. Se não tiver furo no meio, no máximo 20 centímetros de diâmetro. Ou então, assadeira tipo de bolo inglês ou assadeirinhas de cupcake. E aí, é só a gente untar. Eu vou untar essa assadeira com óleo de coco e agora despejar a massa. Agora é só dar uma balançadinha aqui para nivelar a massa, mas com cuidado, hein? Para não perder a aeração. E levar para assar. A gente vai levar para assar no forno pré-aquecido, bem quente, a 180 graus, por 30 a 35 minutos. Esse bolo é ultra fofinho, mas ele tem pouca umidade. Então, cuida com o tempo de forno, porque se passar do tempo, ele perde a pouca umidade que tem e pode ficar seco. Ele vai levar em média 30 a 35 minutos.
Se em 30 minutos já assou, pode tirar. No meu forno, que é grande, leva em torno de 35 minutos. Então, só cuida com esse detalhe da umidade e do tempo para ter um bolo perfeito. E se ele passou um pouquinho, na próxima vez é só deixar um pouco menos. Enquanto o nosso bolo assa, a gente vai preparar uma calda. E para fazer essa calda, eu tenho aqui leite vegetal, e você pode usar um leite de coco, um leite de amêndoas ou um leite de castanha, desde que seja um leite puro. Se você comprar de caixinha ou leite de coco de vidrinho, lê sempre os ingredientes para escolher um bom leite vegetal. Quanto menos ingredientes, melhor. E eu vou usar aqui chocolate branco ao leite de coco, que é um chocolate branco sem leite e sem lácteos, à base de leite vegetal. Eu trouxe chocolate branco como uma proposta diferente para a gente fazer uma calda, mas você também pode substituir o chocolate branco por um chocolate 50 a 70% cacau. E fazer essa calda é muito simples, a gente só vai misturar tudo e aquecer até derreter o chocolate. Calda pronta, agora é só esperar esfriar. Eu esperei a calda do bolo esfriar e coloquei dentro dessa bisnaga. Como o nome do bolo é cascata de nozes, a gente vai usar para fazer uma decoração de cascata, por isso a bisnaga. Bolo pronto, calda pronta, agora é só servir, decorar e aproveitar. Bolo pronto e para servir eu vou usar essa que é a pá dourada do Doce que Faz Bem. Vamos cortar para ver como ficou? E agora vamos para a melhor parte. Que delícia! Maravilhoso!